Um dos maiores ícones da música popular brasileira. Nascido no sertão de Pernambuco, Luiz Gonzaga do Nascimento conquistou o Brasil com o som de sua sanfona e com letras que cantavam a realidade da vida do nordestino. Este ano, 2012, comemoramos o centenário de nascimento de Gonzagão. E no Culto Circuito de hoje, eu converso com Jorge Sanglar, jornalista e pesquisador da obra do artista, o Rei do Baião. Tudo bom, Jorge? Seja bem-vindo. Boa noite. Jorge, como surgiu essa ideia de pesquisar a vida do Rei do Baião aqui em Juiz de Fora? Olha, na verdade pode ser uma surpresa para muita gente, mas a formação do Gonzagão, a formação musical do Gonzagão, se deu em Juiz de Fora logo depois da Revolução de 30. E mesmo na biografia do Gonzagão, tem um período que é um vácuo. É citado que ele era do Exército, que era em Minas, mas é um vácuo. Não existiam informações suficientes que comprovassem a estrada dele em Juiz de Fora? Não, que comprovava a estrada em Minas, mas não tinha detalhes do que aconteceu e da importância que o Juiz de Fora teve na formação musical do Gonzagão. E em 1980, em setembro, dia 19 de setembro, eu produzi em Juiz de Fora, junto com o Gonzaguinha, A Vida do Viajante, que era o show que reunia pai e filho de novo. Eles tiveram muito tempo de atrito, né? E o Gonzaguinha e o Gonzagão resolveram voltar na maior excursão da música brasileira naquele período. Gonzagão e Gonzaguinha no mesmo juntos, palco? No mesmo palco, correndo o Brasil inteiro. E eu fui a Belo Horizonte, no show em Belo Horizonte, acertamos os detalhes para trazer o Juiz de Fora, show em Juiz de Fora, e o Gonzaguinha falou para mim: Jorge, show em Juiz de Fora é o show mais importante dessa turnê, porque o Gonzagão vai voltar para onde ele começou a tocar, onde ele aprendeu tudo de tocar. Nós podemos dizer, então, que a trajetória do Gonzagão, Luiz Gonzaga, começou aqui em Juiz de Fora? A trajetória musical, sim. A base musical da formação. Porque, na verdade, o Gonzagão era o pai e a mãe. O pai era um sanfoneiro conhecido na região. Ele nasceu na fazenda Araripe, que é Fazenda Caiçara, que depois virou Araripe, perto de Exu, em Pernambuco. E a família trabalhava na roça, produzia alguma coisa e levava para uma feira na cidade. O Gonzagão se apaixonou por uma mulher chamada Nazarena, uma garota, filha de um fazendeiro. E o pai dele, por ser um dos maiores sanfoneiros da região, era muito conhecido e ensinava os filhos. Ele teve outros 4 irmãos que também tocavam sanfona. Só que a coisa já vinha, era quase que de família. A hereditariedade. Trabalhava, né? No campo. A família toda já trabalhava no campo, a mãe ia para a feira levando as coisas, o pai estava no campo e os filhos menores iam com a mãe para vender os produtos. E aí eles trocavam a venda do produto por carne, por alguma coisa para levar para casa. O que acontecia? O Gonzagão se apaixonou por essa Nazarena, essa filha de um fazendeiro, e o fazendeiro falou para ele que ele não era homem o suficiente para casar com a filha dele, porque não tinha dinheiro para manter o status dela de filha de fazendeiro com aquela sanfoninha de merda que ele tocava. Joia, eu só queria situar ao telespectador que o Gonzagão viveu em Juiz de Fora no período de 1932 a 1939. 38, 39. Para as pessoas se localizarem no tempo, né? Então, o que aconteceu? Ele ameaçou na feira esse fazendeiro. O fazendeiro enrolou ele até poder falar com a mãe dele e contar o que estava acontecendo. Ele estava com uma peixeira para matar o fazendeiro. Nessa altura do campeonato, com 17 anos. O Gonzagão, ele já era militar? Não, 17 anos. Trabalhava no campo, na roça com a família, na feira. E o fazendeiro esperto conseguiu falar com a mãe dele o que estava acontecendo e eles prepararam para tirar ele do circuito. A mãe dele nem vendeu as coisas na feira naquele dia, foi para casa e no caminho deu uma surra nele. Primeira surra que ele tomou. Chegou em casa, o pai chegou da roça, ela contou para o pai, e o pai deu outra surra. Duplamente, né? Só que a mão do pai era pesada. E ele, revoltado, pegou a certidão do nascimento e saiu de casa. Alterou a data de 17 para 18 anos e entrou no Exército. Só que o Brasil... Então, na verdade, ele falsificou um documento, né? Falsificou um documento, na verdade, alterou um ano, um gato contrário. Então, ele iniciou no Exército aos 17 anos, não aos 18 incompleto, 17 e pouco. O que aconteceu? O Brasil estava em convulsão, era a Revolução de 30.
E ele foi engajado, em plena Revolução de 30. Ele ficou em várias cidades, tanto do Ceará, de Pernambuco, do Ceará e depois da Paraíba. E aí, nesse período, 32 já, ele pediu para vir para o Sul, que era Rio de Janeiro e Minas. Na verdade, ele iria para Belo Horizonte para o 12º. O 12º Regimento de Infantaria estava esfacelado por causa da Revolução de 30. E acabou vindo para Juiz de Fora, houve uma troca. Ninguém sabe detalhes direito, por que ele não foi para Belo Horizonte, por que ele veio para Juiz de Fora. Aqui ele serviu o Exército no 10º Batalhão de Infantaria. 10º Batalhão de Infantaria. Né, que fica no bairro Fábrica. Sendo que ele queria ser músico. Já tocava um pouquinho da sanfoninha de 8 baixo e tal. E foi procurar o maestro da banda. Procurou o maestro da banda, falou que queria ser músico, o maestro mandou ele ler uma partitura. Ele não sabia nem o que era uma partitura musical. E o maestro falou para ele, você tem que aprender a tocar para tocar para uma banda. E ele virou corneteiro, chamado Bico de Aço. Ele foi o maior corneteiro que passou por Juiz de Fora, talvez o maior corneteiro que passou pelo Exército em Minas. Mal sabia ele que mais tarde, né, ele ia dominar perfeitamente acordeão, né? Ele, por passar muito tempo, quer dizer, ele não serviu o Exército um ano, né? Ele ficou no Exército muito tempo, quase uma década. Então, ele passou a ter uma vida regular em Juiz de Fora. E ele tocava o silêncio, e ele, como já era um músico nato, ele floreava muito, tocava com a cornetinha como se fosse um trompete. E os namorados iam para a porta do Exército e ficavam lá esperando para ele tocar o silêncio. Fila. E ele já fazia sucesso como corneteiro, já né? Era... Começou o sucesso ali. E o sucesso era tanto, ele já tinha uma plateia dele ali para tocar que ele convencia os outros corneteiros a deixar ele tocar todo dia. E aí até dava um cigarro para um ou para o outro para sair fora. E uma dessas, um cabo lá pegou ele, fazendo a troca. E suspendeu ele de tocar a corneta. Mas aí a história básica é o seguinte, ele era amigo do Dominguinhos Ambrosio, que era o maior sanfoneiro da região, de Juiz de Fora, e era o maestro da banda da PM. E ele era amigo do Santo Lima, que era um músico da noite de Juiz de Fora. O Santo era um violonista, tocava cavaquinho. Tinha uma cantora que acompanhava ele, e o Gonzagão ia na noite carregando o violão para ele. E eles tocavam na noite, na Zona Boêmia, em vários lugares. O Santo ensinou a base musical do Gonzagão. Ensinou a tocar violão, ensinou harmonia, ensinou a estrutura musical. E o Dominguinhos ensinou ele a tocar o acordeon, para valer. Não aquele de 8 baixo, né? De 80, 120. E o major, o maestro da PM, do Exército, mandou o Santo mandou o Santo falar com o Dominguinho que era para ensinar o Gonzagão para ele poder entrar na banda do Exército, do 10º. Que era uma banda sinfônica. Que era uma banda sinfônica, importantíssima. Ele tocava, mas a sanfoninha. Não, a sanfona e foi aprendendo a tocar violão, harmonia e tal. E aí o que aconteceu? O Dominguinhos falou, não, o Exército não manda na PM. Eu posso ensinar ele por livre e espontânea vontade, porque eu conheço ele, né, da noite e tal, sei que ele é um talentoso. As pessoas percebiam que ele tinha talento. E vou ensiná-lo, mas porque eu quero, e não porque o Exército vai mandar. E aí ele começou o aprendizado com esses, na noite. Nessa entrevista, antes do show em Juiz de Fora, em 1980, o Museu da Imagem do Som fez uma entrevista com ele. O Santos estava presente na entrevista e o Romeu Rainho. O Romeu Rainho foi o primeiro... Isso é possível estabelecer o ano dessa... É 19 de setembro de 1980, o dia do show. Em 80? O Romeu Rainho foi o primeiro empresário dele em 50 a 51. E o Santo foi esse músico que introduziu ele no universo do violão e tal. Pra você ter ideia da importância do Santo na formação musical dele do Dominguinho, o Dominguinho já tinha morrido. Durante a entrevista, ele quis dar uma casa para o Santo Lima.
E o Santos não aceitou. E não era uma pessoa rica, pelo contrário. Poucos anos depois o Santos morreu. A entrevista é emblemática, a entrevista é fundamental, porque a entrevista é o primeiro relato que o Gonzagão faz sobre essa formação musical dele. Sobre por que ele saiu por causa desse problema dessa namorada, por que chegou em Juiz de Fora. Esse período... Saiu de Pernambuco, né? Cruzou meio Brasil. Rodou o Nordeste no Exército e depois, plena Revolução de 30, final da Revolução de 30. E chega no momento chegou na 32 já, né? Obviamente. Aí, o que acontece? Ele passa a ter uma vida formal em Juiz de Fora. Passa a conhecer a cidade. Na entrevista ele cita detalhes de locais em Juiz de Fora, impressionante. A vida, ele vivia em Juiz de Fora, né? Mesmo. Não estava transitório em Juiz de Fora. O que aconteceu? Ele, nessa convivência com os músicos da noite, com a Zona Boêmia, com essas coisas, ele foi aprimorando a formação musical, foi pegando punch musical. E já era um cara que tinha tudo musicalmente, né? A base musical dele já... Juiz de Fora estava se vendo, na verdade, como uma escola, né, de música, foi aqui que ele aprendeu e depois difundiu para o Brasil. Tudo. Nessa entrevista, ele fala que em 38 ele já estava querendo, em 37 ele já estava querendo sair daqui, já estava querendo buscar um rumo para a vida dele, já ia sair do Exército, não sabia a forma que ia fazer, e a ideia era voltar para o Exu, era ir para o Rio, dar baixa no Exército, ir para o Rio, pegar um navio, o Lloyd, e voltar para Recife, e depois ir para Exu. Só que aí, ele tinha tido um problema também de namoro em Juiz de Fora, que também tinha sido proibido pelo pai da menina. E aí ele foi para São João del Rei, para o Exército, ficou lá um tempo, no 11º, também tocando e tal, e daí ele deu baixa e foi para o Rio de Janeiro. Já como músico, né? Já como... não sobrevivendo de música, mas já como músico. Já tocando uma sanfona de 80 baixos, uma sanfona branca. Ele tinha perdido uma sanfona, comprou uma sanfona, teve um problema que não foi entregue, e ele conseguiu arrumar uma grana para comprar outra sanfona, e aí ele foi para o Rio. Chegando no Rio, ele ficou internado algum tempo, lá no Exército, esperando o navio chegar. Sem ter nada que fazer. Ele fala na entrevista assim, eu olhei para um lado, era a igreja, né, a Candelária e tal, eu olhei para o outro, era o mangue. Eu precisava de dinheiro, eu precisava sobreviver. O que eu fui fazer? Eu fui para o lado do mangue. E aí mudou a vida dele toda. Porque ele chegou com a sanfoninha, com o acordeon, na porta de um bar daqueles, na zona, Boêmia no Rio, no mangue, e um português, dono do bar, perguntou a ele, você toca isso aí? Ele falou, toco. Ele falou, então senta aí e começa a tocar. Ali estava começando as primeiras apresentações públicas dele. Primeira noite. Porque até então ele tocava no Exército, até onde nós estamos entendendo. Tocava no Exército, tocava na noite em Juiz de Fora. Né? Tocava na noite, mas não era músico profissional, ele era um músico que era do Exército. Lá nesse dia que ele estava tocando, tinha alguns nordestinos, alguns cearenses, alguns pernambucanos, alguns paraibanos, lá nesse bar na zona. O cara botou um pratinho de tremoças para ele e quando ele viu, já tinha acabado os tremoços, ele estava tocando, todo mundo em volta e tal, e já tinha colocado algum dinheiro ali naquele pratinho. E ele tocando. Um dos caras que estava na mesa, era estudante de Direito na época, era o Armando Falcão, que depois virou ministro da Justiça, na ditadura, que era não tem nada a declarar, né? Esse grupo de estudantes morava na República e chegou para ele e falou para ele, pô, mas você toca só essas coisas aí, você não toca os negocinhos do Nordeste? E ele falou, ninguém gosta, aqui no Sul ninguém gosta disso. Aí eles falaram, não, nós queremos ouvir isso. Aí ele começou a tocar ali na zona, chachado, baião, e ali maracatu. Que começou tudo, né? Ali mudou a vida dele. Jorge, vamos dar uma pequena parada. Você aguarde mais um pouquinho. No segundo bloco nós vamos conhecer mais um pouquinho do Rei do Baião. Até já. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que um amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais de bar, vestido bem sentado não tem mais de timão. A
Voltamos com o Culto Circuito. Nosso convidado de hoje é o jornalista e pesquisador musical Jorge Sanglar, que fala sobre os 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, o rei do Baião. Jorge, a gente falava no bloco anterior do início, né, da carreira musical do Gonzagão. Como se deu essa passagem dele do Exército para o público, ou seja, as suas apresentações públicas? Essa conversa com os nordestinos, os estudantes de Direito, na zona, eles viram o potencial talento dele e levaram ele no programa do Ari Barroso, que era o maior programa de calouro do Brasil. Ele tocou um chamego chamado Vira e Mexe e tirou a nota 5, que era a nota máxima do Ari Barroso, que era rigorosíssimo no programa de calouro, e ninguém tirava a nota 5. Lá ali ele ganhou uns trocados, viu que tinha potencial mesmo para valer. Talento para música, né? Para a sanfona, né? Que a música nordestina era um negócio, né? E aí ele começou a ganhar algum dinheiro tocando com algumas gravações. A primeira foi em março de 41, só tocando, em estúdio, acompanhando alguns músicos. Essa gravação, a primeira chama Viagem do Genésio. Foi a primeira gravação dele. Foi a primeira música dele? Não, a primeira gravação. Não, a música não era dele. E qual é a primeira música que a gente pode destacar? Primeira música gravada. Depois ele fez um contrato com a Rádio Tupi. Um contrato com o músico da Rádio Tupi, porque tinha cast nas rádios, né? A Tupi era uma das grandes rádios brasileiras. E a primeira gravação dele, os primeiros discos, 78 rotações, foi pela RCA. Foi em 11 de março de 41, que são as primeiras gravações. Essa gravação, ela foi recuperada pelo Leon Barg, que é um dos grandes produtores de discos no Brasil, lá no Sul. E o Leon lançou uma caixa com 3 CDs e recuperando essas primeiras gravações. Aquelas preciosidades, né? Preciosidades. Mas qual que é a primeira música que a gente pode considerar a primeira música do Gonzagão? Na verdade, não tem uma primeira música, porque são várias gravações naquele dia. Mas foi em março de 41. Em suas composições, né? Qual foi tornada pública? Não, aí a gente tem que pegar por data, porque as gravações eram feitas todas juntas. No mesmo dia você gravava várias coisas. Então não tem essa precisão de... Mas nesse março de 41 foram as primeiras gravações em 78. O Gonzagão tinha uma coisa incrível, que era a capacidade, né, de sintetizar o universo do Nordeste. E ele teve grandes parceiros, né? Porque uma das características principais do Gonzagão é exatamente essa, né? De retratar a vida do interior nordestino. Voz da Seca é uma das grandes músicas dele, né? Os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão, mas doutor, uma esmola, homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Jorge, uma das maiores composições do Gonzagão foi Asa Branca, que foi composta em 47. Inclusive, Asa Branca é considerada quase um hino nacional. Qual outro sucesso que a gente pode atribuir a Luiz Gonzaga? Talvez Voz da Seca, por ser uma das primeiras, talvez a primeira música de protesto no Brasil, gravada em 53. Então, logo após Asa Branca, né? Então, foi em 47. Você vê que, além de traçar um retrato da realidade brasileira, né, da realidade nordestina, tinha uma preocupação social muito grande, né? Tinha uma preocupação social muito grande. O Gonzagão, na verdade, foi o mestre de todo mundo que veio depois dele. Como o Ari Barroso também foi um mestre, como o Pixinguinha também foi um mestre. O Brasil tem essa vantagem. Ele arrastou várias gerações, né? Ele criou, renovou, né? Revigorou a música nordestina, né? Com
uma qualidade absurda, tanto como instrumentista e tanto com os parceiros que ele tinha, grandes letristas. Né? Jorge, eu queria uma curiosidade. Ele é também conhecido como o Rei do Baião, mas também é conhecido como Velho Lua. De onde surgiu esse nome, Velho Lua? O rosto redondo. O rosto redondo. Era igual uma lua. Pelo formato do rosto, que parecia uma lua cheia. Uma lua seria cheia. isso. É isso. E esse foi caracterizado, mas não foi um nome muito conhecido, né? Que na verdade o que ficou conhecido no Nordeste, uma lua também. Lua também. Mas o grande lance é que ele rodou o Brasil inteiro, shows em praça pública, shows em todos os locais possíveis. Arrastava uma legião de fãs. Era talvez um dos grandes, os maiores nomes do rádio brasileiro. Teve uma participação em muitos comícios, né, pelo Nordeste. Ele era um ativista político? Não, os candidatos convidavam para ele fazer o show, porque o cachê era melhor, e ele participar de um comício era sinal de que ele apoiava o candidato. Então isso foi uma romaria pelo Nordeste todo. Quando ele fez A Vida do Viajante com Gonzaguinha, em 1980, revigorou a carreira dele. Porque o Brasil começou a ter novamente ciência. E revigorou também a música nordestina, né? E começou a ter ciência da importância do papel dele. Porque a gente tem que olhar que o Brasil teve uma mudança muito grande, depois do rádio, com o surgimento da televisão, né? Mudou a operação no Brasil, né, de divulgação. Né? O Gonzaguinha sempre foi muito forte, sempre foi muito respeitado. Mas depois A Vida do Viajante dele, reuniu ele e Gonzaguinha, que o mito tomou proporções assim, muito maiores, pelo reconhecimento da obra como um todo, né? E como um dos pilares da música brasileira. Jorge, uma coisa que chama bastante atenção, até porque nosso tempo está acabando, eu gostaria de pelo menos ter essa informação, a questão da regionalidade. As letras dele sempre retrataram aquela região do Nordeste, Pernambuco, seca, né? A região dele, a questão da seca. Essa preocupação já existia desde o princípio da carreira dele? Desde o princípio. Ele é um marco, né? Porque, você vê, Voz da Seca, eu te falei antes, é uma das primeiras canções de protesto do Brasil. Esse disco que eu te falei, essa caixa, tem inclusive, ele gravou depois, para não dizer que não falei de Flores, do Vandré, e o Vandré gravou Asa Branca. Então, assim, você vê que um cara como o Vandré é um grande ícone também dos anos 60, final dos anos 60, ao gravar isso, mostra a importância que o Gonzagão teve como um cantor de protesto, que muita gente não vê essa ligação. Né, para quem não conhece, Geraldo Vandré foi um músico que fez protesto durante todo o período nosso da ditadura. Então é considerado agora só que o Gonzagão é precursor, né? Exatamente, na voz do Vandré significava exatamente o ativista político. E o mais importante disso é a gente poder resgatar, a partir dessa entrevista lá do MIS, depois eu peguei essa entrevista lá no MIS, consegui tirar a entrevista, consegui publicar numa revista Z, hoje ela está no maior portal de São Paulo de literatura e de música, que é o Cronópios. O mês passado foi a matéria mais lida no portal, esse mês já está como a segunda mais lida. É revelar o Brasil esses 9 anos que ele passou em Minas, os 7, 8 que ele passou em Juiz de Fora, mostrar a importância da cidade na formação musical dele, mostrar a base. Podemos até considerar que Juiz de Fora, além da família, tem a hereditariedade, que nós dissemos anteriormente no primeiro bloco, mas também tem a formação como sanfoneiro, como músico do Nordeste. Uma pessoa integrada na cidade, quer dizer, na verdade ele não estava de passagem pela cidade, foi uma pessoa integrada na cidade, que teve toda a base da formação, toda a base da formação aqui. E ele cita nessa entrevista alguns dos músicos que tocavam com ele na noite, Mozart Couto, o irmão do Mozart Couto, vários músicos importantes, entendeu? Que eram grandes nomes da música em Juiz de Fora, grandes instrumentistas. Então ele estava totalmente integrado com a cidade. E isso é um dado importante, um dado que agora, a gente, com o negócio do centenário, em dezembro, a gente pode resgatar e mostrar para o Brasil assim, esse período que era um período nebuloso da biografia dele. Esse é que é o grande trunfo que eu acho hoje, de poder, além de reverenciar a memória dele, as cidades reconhecer no Gonzagão um par.
É um parceiro musical começou aqui em Juiz de Fora, na verdade, podemos considerar Juiz de Fora como o berço musical do Luiz Gonzaga, o rei do baião. Jorge, queria agradecer sua presença no programa, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na internet e você pode assistir a esse e a outros programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então todos, uma boa noite e até a semana que vem. Tchau. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar. Essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Ouça, meu bem, a sanfona tocar. Pipiripom, pipiripom, tocar no baixo desse acordeão. Pipiripom, pipiripom, e mazurquinha de compasso bom. Pipiripom, pipiripom.